O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Nova semana, nova viagem pelos temas que estão a marcar a atualidade geopolítica internacional nos 5 continentes. Eu sou o João Costa e Silva e comigo está o José Rafael Lopes. E claro, como sempre, contamos com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, Bruno. Sabemos Olá, que... bom dia. Bom dia. Sabemos que queres começar este 5 continentes com um agradecimento. Venha ele, vamos a isso. Sim, queríamos começar o programa com um agradecimento muito especial à nossa ouvinte Sofia Bento Monteiro, que se deu ao trabalho de escrever simplesmente para dizer que apreciava muito o programa e geralmente, enfim, estamos mais habituados eventualmente a receber críticas Sim. do que elogios e portanto queríamos agradecer muito a generosidade do elogio e dizer que vamos procurar, enfim, continuar a satisfazer, corresponder, não é? exatamente, às expectativas. Criou aqui uma responsabilidade acrescida, mas muito obrigado à Sofia Monteiro por ser uma boa ouvinte e por se dar ao trabalho de nos dizer isso. Muito obrigado. E Bruno Cardoso Reis, é com essa responsabilidade acrescida que vamos começar esta viagem no Médio Oriente. Ainda dura a guerra entre Irão e Israel, com ataques de parte a parte, praticamente diários. Em que estado está este conflito? É a primeira pergunta. Isto numa altura em que Israel tem falado no fim do regime dos ayatollahs, no fim de Khamenei. Isto é realista, Bruno? Bem, eu diria que seria mais realista se parecesse haver alguma estratégia política do lado quer de Israel, quer dos Estados Unidos, ou seja, se tivéssemos indicações de que havia aqui contactos importantes com a oposição, quer interna, quer no exterior, quer no exílio. Enfim, a única voz da oposição que ouvimos até agora é do filho do anterior monarca iraniano, do Shah Pahlavi, que foi derrubado pela Revolução Islâmica em 1979, portanto, se quisermos, o príncipe herdeiro do trono iraniano, se ele alguma vez vier a ser restaurado, eventualmente um futuro Shah do Irão, novamente, Reza Pahlavi. Ele vive nos Estados Unidos, há uma comunidade muito importante de exilados iranianos americanos, se quisermos, aqui nos Estados Unidos, sobretudo em Los Angeles. Há anos, quando viajei por essa zona de Los Angeles, um dos bairros de Los Angeles tinha, enfim, anúncios, imagino que em persa e em inglês, enfim, com fotografias da família imperial a desejar bom ano novo, Nowruz, bom ano novo persa, no fundo à vizinhança. Aqui também na própria zona da capital, de Washington DC, onde ainda há umas semanas também houve uma grande manifestação desta oposição no exílio contra o regime iraniano. Sabemos que há outros movimentos, os Mujahideen Khalq, que estão muito baseados no norte do Irão, no norte do Iraque, peço desculpa, e que têm até um movimento armado, etc. Mas não sabemos que peso é que têm estes setores do exílio no interior do Irão. Sabemos que há uma oposição, enfim, que por várias vezes se revoltou contra o regime, em 2009, por exemplo, chamado Movimento Verde, e da última vez em 2021, 2022, 2023, aqueles movimentos em torno dos direitos das mulheres, mas realmente não temos indicações de haver aí, digamos, preparado um plano de transição, uma alternativa, enfim, com um roadmap, algo assim. Portanto, parece ser sobretudo uma declaração de intenções e da parte de Israel também, no fundo, sublinhar aqui este aspecto, que é: nós estamos contra o regime, mas não contra a população iraniana. Para já isso parece estar a ter um efeito positivo, que é levar a que Israel limite, no fundo, as suas ações militares mais a alvos do regime, mais alvos militares, mais alvos ligados ao programa nuclear, e tenha minimizado para já pelo menos os ataques que possam atingir alvos civis. Portanto, esse aspecto é positivo, mas para além disso não se vê muito mais. Se isso é realista, bem, eu diria, eu não conheço nenhuma campanha militar
puramente aérea que tenha levado ao fim de um regime. A Segunda Guerra Mundial, que seria aqui o modelo, enfim, o próprio Donald Trump, que disse múltiplas coisas contraditórias, já vamos ver isso, mas que falou, por exemplo, em rendição incondicional a certa altura, a rendição incondicional que foi a Só linguagem... com ataques aéreos não chega. Usada na Segunda Guerra Mundial, à partida, isso fez depois de uma guerra total, enfim, com uma guerra terrestre massiva e o objetivo era, de facto, acabar com os regimes que tinham começado essas guerras, o regime nazi na Alemanha e o regime militarista no Japão. Foi o que aconteceu, mas, enfim, depois de literalmente milhões de mortos e com a ocupação desse território. Portanto, não vejo que militarmente também aquilo que está a acontecer por si só fosse suficiente para levar a esse fim. Mais uma vez, sobretudo não havendo aqui outra coisa que poderia eventualmente levar a isso, que era haver, por exemplo, contactos com elementos do próprio regime e das Forças Armadas que estivessem disponíveis eventualmente a mudar de lado e, portanto, pudessem, no fundo, aproveitar este enfraquecimento militar do regime e da sua ala, digamos, da sua guarda pretoriana, da sua guarda revolucionária, para promover uma mudança de regime. Mas não vemos indicações disso. Em termos da evolução da campanha, eu diria que ela mostra as limitações do poder aéreo dos dois lados, mas sobretudo do lado iraniano. O lado iraniano claramente apostou muito, durante muitos anos, em investir numa presença através de milícias armadas, de grupos armados. O Hezbollah, o Hamas são os mais falados, mas temos os Houthis no Iémen, que também se tornaram agora conhecidos nos últimos anos, mas muitas outras milícias em vários pontos, inclusive no Iraque, por exemplo, mas apostou claramente menos ou de menos num sistema de defesa antiaéreo sólido, bem integrado, e aí, de facto, a diferença, a comparação com a Ucrânia é significativa, ou seja, a Ucrânia conseguiu impedir a Rússia, à partida, uma potência em termos aéreos que seria comparável a Israel ou até aos Estados Unidos, impediu a Rússia de alguma vez ter superioridade aérea sobre a Ucrânia, e isso em parte explica, aliás, porque é que temos uma guerra prolongada de atrição, e de facto Israel conseguiu isso ao fim, basicamente 48 horas. Por outro lado, a verdade é que com meios puramente aéreos há limites àquilo que Israel consegue fazer, até em termos de destruição digamos, do programa nuclear e também em termos de defesa antiaérea israelita, ela é de facto a mais eficaz do mundo. Os dados que temos apontam para a volta de 90% ou mais de interseção de mísseis e drones iranianos, mas a verdade é que quando temos mais de 1000 mísseis lançados sobre Israel, em vagas sucessivas, não há sistema que funcione a 100% e, portanto, de facto, alguns têm atingido alvos em terra e têm causado alguns mortos em Israel. E Bruno, vamos precisamente falar dos Estados Unidos. Uma das questões mais faladas esta semana foi a intervenção dos Estados Unidos neste conflito. E temos 3 perguntas. Percebe-se o que quer o presidente Trump? Se vai envolver ou não, mais diretamente, os Estados Unidos neste conflito? E o que é que terá para já feito hesitar o presidente norte-americano? Bem, eu acho que é difícil perceber e aí, enfim, não confiem em mim, confiem em Donald Trump, que, vou citá-lo aqui, disse ninguém sabe o que é que eu vou fazer, não é? Aparentemente ele acha que isso é algo que se pode gabar. Sim. Eu diria, do ponto de vista de uma estratégia, digamos, mediática, de presença nos média, de discussão dele, de visibilidade dele nos média internacionais, de facto é uma estratégia de sucesso, não é? Portanto, passamos o tempo a especular, vai fazer, não vai fazer, vai intervir, não vai intervir. Agora, do ponto de vista diplomático, realmente isto é muito complicado de gerir. Eu aí percebo que o Irão se queixa, aparentemente temos também ecos disso, que não percebe muito bem o que é que os Estados Unidos querem, e realmente temos uma série de declarações extremamente contraditórias, não é? Quando os ataques começaram, Donald Trump veio dizer nós não temos nada a ver com isso. Passado dia já estava a dizer nós dominamos os céus do Irão e exigimos uma rendição incondicional. Portanto, aparentemente, quando as coisas correram bem em Israel, ele quis aqui reclamar uma parte dessa vitória. Veio dizer nós queremos negociar, estou a receber imensas chamadas. Aparentemente terá transmitido uma ideia desse tipo no encontro do G7, que também iremos falar, aos seus homólogos, e saiu antecipadamente. Aparentemente eles perceberam que seria para se envolver mais intensamente aqui num esforço negocial. A seguir o próprio Donald Trump veio desmentir isso, dizer que tinham percebido mal e que não senhor, ele não queria negociar nada, era rendição incondicional.
Enfim, tudo parecia apontar, enfim, uma declaração desse tipo, exigimos uma rendição incondicional numa situação em que o regime iraniano deixa claro que não se vai render, que nunca se rendeu, foi a resposta do líder, do guia supremo do regime teocrático iraniano, portanto, a conclusão lógica seria, então, vai-se envolver militarmente, ou melhor, vai-se envolver diretamente e em termos ofensivos, porque algum envolvimento já existe na defesa de Israel. E de facto isto culminou com Donald Trump a dizer vamos adiar por 2 semanas a decisão, o que na linguagem de Donald Trump muitas vezes tem significado esta coisa das 2 semanas nunca vai acontecer, não é? Desde o plano para a saúde que ele supostamente tinha no seu primeiro mandato e que vamos falar daqui a 2 semanas e até hoje não apareceu, até à questão da guerra na Ucrânia e das sanções, por exemplo, contra a Rússia. Havia uma forte pressão do Senado, de alguns republicanos inclusive, para isso avançar. Ele disse vamos esperar 2 semanas e também até hoje não aconteceu nada. Portanto, vamos ver se é umas 2 semanas desse tipo, se são mesmo 2 semanas, mas realmente é difícil perceber. O que é que o terá feito hesitar? A mim parece-me claro que, de facto, Donald Trump tem este perfil, que é só respeitar a força. Ora, apesar de tudo, o Irão tem alguma força militar. Por outro lado, deixa-se condicionar sobretudo pela sua popularidade e sobretudo pela sua popularidade, pelo seu apoio na sua base, entre os seus apoiantes mais fiéis. As sondagens importam alguma coisa, mas nas sondagens, ainda mais que ver o número geral, importa ver o número de apoiantes, por exemplo, entre os republicanos. Ora, aquilo que nós percebemos é que realmente, mesmo entre os apoiantes mais leais de Donald Trump, há uma parte importante que estava contra este envolvimento mais direto e por razões que se percebem, que a Donald Trump fez a sua campanha a prometer a paz, a dizer que não ia haver mais guerras com ele no poder, que as que existiam eram por causa dos seus antecessores, que não ia haver envolvimento muito custoso, aliás, o histórico dos Estados Unidos no Médio Oriente é de guerras muito prolongadas, muito custosas, no Iraque, no Afeganistão, com resultados muito equívocos, questionáveis do ponto de vista dos interesses americanos, e portanto vimos Steve Bannon, no dia em que ele anunciou que ia pensar durante 2 semanas. Steve Bannon é, no fundo, conselheiro de Donald Trump, mas sobretudo aqui uma espécie de eminência parda, o ideólogo-chefe do movimento MAGA, não é? Que deixou muito claro que se opunha, de facto, a esses ataques. Foi à Casa Branca no dia em que Donald Trump anunciou isso. E tivemos uma sondagem que não permite chegar a esse ponto, perceber exatamente posições de republicanos, de magas, de democratas, etc. Mas basicamente o número era bastante claro. 16% apenas dos americanos apoiavam um envolvimento direto na guerra, 60% opunham-se, enfim, depois o resto seriam indecisos. Isto foi um dia antes também da decisão de Donald Trump, dos tais 2 semanas, portanto, creio que isso serão aqui os fatores principais a explicar as hesitações de Donald Trump. Realmente, do ponto de vista político, eu creio que seria complicado gerir um envolvimento maior dos Estados Unidos numa guerra no Médio Oriente, que foi algo que Donald Trump prometeu que não iria acontecer, e é algo que os americanos têm procurado evitar desde que saíram do Iraque e do Afeganistão. Isso é uma linha de continuidade entre 3 presidentes tão diferentes como Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden. Agora vamos ver se as dinâmicas do conflito permitem isso, ou não vão acabar por arrastar de alguma forma os Estados Unidos para um papel mais ativo. É uma situação que vamos continuar a acompanhar. Ainda sobre o Médio Oriente, Bruno, vamos falar sobre o programa nuclear do Irão. É um dos motivos que Israel alegou para começar a atacar o país. Qual é que é a origem deste programa e é possível acabar com ele utilizando força militar apenas? Essa é realmente a grande questão. Se é possível, ou se é mais eficaz, ou tem resultados mais garantidos, uma via diplomática, um acordo diplomático, em que há sempre este problema, que é pode-se confiar, pode-se verificar, não haverá sítios secretos que a Agência Internacional de Energia Atómica, que tem inspecionado os acordos anteriores, nomeadamente o 2015, de facto não conhece, ou será mais eficaz realmente uma via militar em que também se coloca de certa forma o mesmo problema, que é, mesmo os Estados Unidos, que têm capacidades militares de facto destruir com aquelas famosas, a bomba convencional mais poderosa do mundo, Massive Ordnance Penetrator MOB, ou GBU-57, enfim, que pesa 14 toneladas, que consegue penetrar pelo menos 100 metros em rocha. Será que uma dessas bombas, várias dessas bombas, seriam suficientes para destruir o programa nuclear iraniano?
Provavelmente sim, nos sítios que se conhece, aqueles que se fala muito, Natanz e sobretudo Fordoz, que é esta zona, este sítio no interior de uma montanha, umas centenas de quilómetros, 100 quilómetros de Teherão. Mas o problema lá está, será que há outros sítios não conhecidos? Será que, apesar de tudo, graças à presença das informações americanas e sobretudo israelitas, a Mossad tem demonstrado aqui uma enorme capacidade de presença e conhecimento e informações, digamos, corretas no Irão, será que lhes escaparia isso? Mas enfim, à partida, eu diria, nenhuma nem outra têm resultados garantidos, têm os seus problemas, sobretudo porque realmente, e aqui vamos à primeira questão, o Irão tem de facto este objetivo de ser uma potência nuclear, civil, mas com a possibilidade de rapidamente desenvolver armas nucleares há muitas e muitas décadas. Ou seja, isto não é um projeto apenas do regime iraniano teocrático, digamos, islamista, criado pela Revolução de fevereiro, abril de 1979, que derrubou a monarquia. É um projeto da própria monarquia iraniana, do próprio Shah Pahlavi, logo a partir dos anos 50, com um grande investimento nos anos 70, ainda aí com apoio americano e também de vários países europeus, inclusive a Alemanha. A grande justificação do Shah era vamos investir na energia atómica para poder exportar todo o petróleo e gás, usar isso como fonte de divisas, mas também era bastante claro que existia aqui, e temos informações nesse sentido, um programa paralelo, digamos já nessa altura, de começar a explorar possibilidades militares. A Revolução Islâmica até interrompe isso, por várias razões. Uma delas é muitos dos especialistas, dos físicos nucleares, etc., fugiram do país, exilaram-se ou foram presos por ligações ao regime anterior, etc. O Ayatollah Khomeini, o fundador do regime iraniano, começa por declarar a ideia de uma bomba nuclear como anti-islâmica. O Irão adere ao Tratado de Não Proliferação Nuclear em 1979, precisamente em plena Revolução. O Shah já estava no exílio quando o Parlamento vota essa decisão, portanto se comprometer a não se tornar uma potência nuclear no sentido de armas nucleares, mas a verdade é que a partir de 84, também no contexto da guerra Irão-Iraque, enfim, do isolamento do Irão, relações muito difíceis, quer com os Estados Unidos, quer com a União Soviética, de facto o regime decide voltar a apostar nesse projeto. Temos indícios de que no final dos anos 90 e início de 2000, também com a ajuda paquistanesa, de facto houve um programa nuclear em termos de armamento, depois ele parece ter sido suspenso, mas realmente na cultura estratégica, na cultura política iraniana, parece associar-se muito a esta ideia de programa nuclear e o reconhecimento do Irão como grande potência e também uma garantia adicional de segurança do Irão. E, portanto, eu diria que mesmo a mudança de regime, que seria aqui a resposta mais evidente para garantir que este programa não voltaria, não é 100% garantido. Isso tornaria bastante mais provável que o novo regime, com o apoio ocidental, de facto não se empenhasse nisso e procurasse manter boas relações com o Ocidente e até eventualmente com Israel, mas eu diria que provavelmente essa seria a solução mais garantida, mas mesmo essa diria que não garantiria que não haveria um programa nuclear a 100%. A tensão crescente no Médio Oriente em destaque nestes 5 continentes. Bruno Cardoso Reis, vamos só fazer aqui uma curta pausa, já regressamos logo depois das notícias. Estamos de volta aos 5 continentes, contamos com o historiador Bruno Cardoso Reis para nos acompanhar nesta viagem pela geopolítica internacional. Bruno, a primeira parte foi muito focada no conflito no Médio Oriente e ainda temos aqui temas pendentes, Zé. Sobretudo sobre a questão das armas nucleares. Já falaste isto um pouco no programa nuclear do Irão na primeira parte. Vamos insistir neste tema, até porque é bastante pertinente nesta altura na geopolítica mundial. O Irão não tem ainda armas nucleares, Bruno, e do outro lado, há armas nucleares em Israel e deixo também a questão que é, se Tel Aviv pode ter armas nucleares, porque é que Teherão não pode ter? Bem, realmente é uma questão complicada. Claramente, até nós temos alguma dificuldade em resolver estes problemas de forma rápida, mas como dizias, acho que é um tema importante e interessante. Realmente,
Oficialmente, em relação a Israel, a resposta é nós não sabemos. Ou seja, Israel é o único Estado do mundo que não confirma nem desmente, ou seja, não diz taxativamente que sim ou que não a ter armas nucleares. Enfim, basicamente o consenso universal é tem armas nucleares. Não sabemos exatamente quantas, entre 100 e 400, portanto, são arsenais equivalentes às outras potências nucleares que não os Estados Unidos e a Rússia, que têm alguns milhares de ogivas, mas são números parecidos aos da Grã-Bretanha, França, China. É a primeira potência nuclear, vamos dizer assim, fora dos 5 membros permanentes das Nações Unidas. Enfim, também não sabemos exatamente desde quando, mas especula-se que finais dos anos 60, provavelmente 66, 67. Um programa nuclear que na altura teve uma forte oposição dos Estados Unidos, criou problemas importantes, tensões com os Estados Unidos, teve um forte apoio da França, foi a França o país que foi crucial em ajudar Israel, de facto, a desenvolver a tecnologia nuclear, quer enfim, reatores, quer a parte militar. Mas realmente a questão depois coloca-se, mas então, porque é que Israel pode ter e porque é que o Irão não pode ter? Enfim, qualquer pessoa pode ter aqui a opinião que entender. Em termos de lei internacional, aqui o que é interessante realmente é o Tratado de Não Proliferação Nuclear. O Tratado de Não Proliferação Nuclear é negociado precisamente nesta altura, no final dos anos 60, entre 65 e 68, depois entra em vigor em 1970, tem 191 países signatários, portanto quase todos os países do mundo, há entre 193 e 195 Estados soberanos, mas a verdade é que Israel não é um signatário, ou seja, há 3 países com armas nucleares, enfim, um quarto caso muito especial, que de facto não são signatários, que nunca se comprometeram com isso. O Paquistão, a Índia e Israel, são 3 Estados que têm realmente armas nucleares, para além dos 5 membros permanentes, que, sendo signatários, estão autorizados pelo tratado, aliás já tinham, não é? São autorizados pelo tratado a ter armas nucleares com o compromisso de que se vão envolver em negociações de desarmamento, ou seja, vão procurar reduzir essa quantidade de armas nucleares que têm. E, portanto, realmente, à partida, Israel nunca, aquilo que se pode dizer é Israel nunca se comprometeu com não ter, não há propriamente um mecanismo legal que o obrigue a não ter. Sobretudo, e para terminar, eu diria aqui a grande diferença é o Irão realmente é um signatário, portanto, à partida comprometeu-se com isso, sempre disse que o seu programa nuclear era apenas civil. A Coreia do Norte, já agora, foi signatária, depois saiu do tratado, portanto, tem aqui uma posição mais ambígua. O Sudão do Sul nunca chegou a assinar, mas, enfim, não é um país que tenha capacidade para ter armas nucleares. Mas, à partida, a grande questão é Israel é um país minúsculo de 30 mil quilómetros quadrados, 10 milhões de habitantes, rodeado por inimigos, vamos dizer assim, países hostis, acho que isso é bastante consensual. O Irão é um país massivo de 1 milhão e 400 mil quilómetros quadrados, de 85 milhões de habitantes. A ideia do Irão nuclear dificilmente teria como outro resultado que não fosse a proliferação nuclear nesta região. Ou seja, sabemos, por exemplo, a Arábia Saudita tem sido muito clara a dizer se o Irão tiver uma arma nuclear, nós reservamos o direito de também ter. E tem o dinheiro para isso e tem, também quando sabemos, um acordo com o Paquistão, que já é um Estado nuclear, no sentido de rapidamente adquirir essas tecnologias. Portanto, o risco aí seria de que passaríamos a ter um Médio Oriente ainda mais perigoso. Falei da Arábia Saudita, mas outros países com ambições de liderança também na região, porque isso obviamente, no fundo, consolidaria a ideia do Irão como o grande líder muçulmano na região do Médio Oriente. Países como a Turquia ou o Egito dificilmente também deixariam de procurar ter armamento nuclear e, portanto, o risco aqui seria especialmente também de estabilização, de proliferação numa região já muito perigosa, muito propensa a conflitos. Obviamente, quanto mais Estados tiverem armas nucleares, mais possível é que, a certo momento, haja, ou por erro, ou de forma deliberada, eventualmente, uma utilização de armamento nuclear, algo que não existe desde 1945. E Bruno, na primeira parte falaste do papel dos Estados Unidos neste conflito e a Europa. Tem alguma palavra a dizer? Bem, muito brevemente eu diria só, a Europa, a minha linha tinha sido sempre essa nos conflitos no Médio Oriente, a Europa tem uma capacidade de influência limitada. Aquelas pessoas que na Europa se manifestam a exigir paz já, porque é que a Europa não impõe a paz na Palestina, no Irão,
parece que não perceberam bem, o que é estranho, porque muitas delas dizem que são grandes opositores do colonialismo e do imperialismo, parece que não perceberam ainda bem que isso já acabou há bastantes décadas, que mesmo quando havia uma potência europeia a controlar, por exemplo, a Palestina, a Grã-Bretanha, até 1948, não conseguiu impor a solução dos dois Estados, que agora é a solução que toda a gente deseja, e realmente a Europa continua a ter alguma importância, sobretudo económica, na região. Alguns países europeus têm uma presença militar relevante, como a Grã-Bretanha e a França, mas a verdade é que quando há um conflito armado, a questão económica passa para segundo ou terceiro plano, são sobretudo as questões militares que contam, e aí realmente o peso da Europa é bastante limitado. Apesar de tudo, eu diria que nesta situação específica do Irão, há dois aspectos em que a Europa tem alguma relevância. Tem canais diplomáticos abertos com o Irão. Os Estados Unidos não têm sequer relações diplomáticas normais com o Irão. Está a haver, aliás, um encontro, ou vão ter um encontro entre ministros dos negócios estrangeiros europeus e o ministro dos negócios estrangeiros do Irão, que se recusa neste momento a reunir com os norte-americanos porque os acusa de envolvimento nas ações de Israel. E, portanto, acho que isso é útil. Não vou dizer que seja decisivo ou que saia daqui, digamos, mas realmente acho que é útil essa possibilidade de manter canais diplomáticos abertos e, portanto, isso dá mais protagonismo à Europa em ligação com os Estados Unidos e a questão das bases militares, ou seja, os Estados Unidos, nos primeiros 3 dias deste conflito, 30 aviões militares americanos atravessaram o Atlântico, passando pelas lajes, passando por Rota, em Espanha, pela Grã-Bretanha, e, portanto, isso deveria lembrar os norte-americanos que realmente as bases americanas na Europa são uma enorme mais-valia para os Estados Unidos, são ideais para projetar poder para zonas de crise, mas a uma distância segura dessas zonas, não estando vulnerável a ataques a partir dessas zonas. Os Estados Unidos têm muitas bases no Médio Oriente, já falámos disso, 8 grandes bases, no total à volta de 19 locais onde tem tropas, mas muitos desses locais estão a poucas centenas de quilómetros do Irão, portanto seriam altamente vulneráveis a um ataque com mísseis, etc., com drones. A Europa está à distância ideal para ainda poder ser, digamos, estes recursos militares serem utilizados, mas sem estarem vulneráveis a um ataque, pelo menos não facilmente. E, portanto, também isso valoriza aqui o papel geoestratégico da Europa. Bruno, vamos virar atenções para outro tema e para uma situação que envolve Cristiano Ronaldo, António Costa e a cimeira do G7. Bruno Cardoso Reis, o que é que junta estes três? Bem, António Costa é atualmente o Presidente do Conselho Europeu, portanto, até aí, no fundo... Cristiano Ronaldo é o jogador de futebol e a cimeira do G7 reúne... Foi no Canadá e reúne as 7 economias ocidentais mais avançadas, ou seja, Japão, Canadá, Estados Unidos e depois as principais economias europeias, mas também a União Europeia, não é? Também faz parte como membro permanente e tem esta dupla representação. Enfim, a União Europeia já não, como se não tivesse já complicações suficientes, tem na verdade 2 presidentes, portanto tem a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, o Presidente do Conselho, António Costa. No passado isso, aliás, deu grandes problemas. O antecessor de António Costa, Charles Michel, teve imensos conflitos com Ursula von der Leyen por causa dessa, no fundo, dificuldade de dividir aqui protagonismos, se quisermos responsabilidades, ação externa entre os dois. António Costa tem optado por uma colagem completa e portanto, até basicamente tem os mesmos tweets que Ursula von der Leyen sobre estes temas, mas procura manter aqui uma boa relação, que me parece avisado. Vamos ver se manterá, mas à partida, portanto, isso também cria aqui esta questão de como ter algum protagonismo e como construir uma relação com Donald Trump, que não é um grande fã da União Europeia, que tem descrito a União Europeia como um inimigo, um adversário, etc. E, portanto, António Costa acho que teve esta ideia interessante de, no fundo, apelar ao soft power, ao poder de atração de Portugal e da Europa através de Cristiano Ronaldo. Não sei se Donald Trump é um grande fã de futebol, imagino que não, o futebol não tem aqui muitos seguidores nos Estados Unidos, mas é um grande seguidor de pessoas famosas, com muitos seguidores nas redes sociais. Ronaldo, enfim, é conhecido por ter o maior número de seguidores no Instagram, ter imensos seguidores nas várias redes sociais e, portanto, estou certo que ele sabe quem será Ronaldo e, portanto, terá apreciado provavelmente essa oferta. Portanto, acho que isso é interessante. Agora, o que é que sai de mais sério desta reunião do G7? E nomeadamente a presença de Donald Trump. Donald Trump ter saído mais cedo, não ficou à espera dos outros convidados. Geralmente no G7 o Presidente depois convida outros países. O Canadá convidou as grandes democracias do Sul, o México, o Brasil, a África do Sul, a Índia. Convidou a Ucrânia, convidou Zelensky.
De facto Donald Trump não ficou à espera desses convidados. Eu diria que provavelmente para evitar Zelensky, que tinha dito que queria discutir com ele a compra de armamento, não era dádiva de armamento, mas a compra de armamento americano. Penso que isso é um péssimo sinal. Seria péssimo realmente e difícil de explicar que os Estados Unidos não só recusassem dar armamento à Ucrânia, enfim, isso aí parece estar em linha com esta ideia muito de realismo muito duro de Donald Trump, que não vamos dar nada a ninguém, o que interessa são os interesses americanos. Agora, é difícil explicar como é que não vender armamento americano, que é uma grande prioridade de Donald Trump também, procurar compradores para produtos americanos, nomeadamente defesa, como é que isso poderia ser do interesse norte-americano, tanto mais quanto a Rússia é claramente um rival estratégico dos Estados Unidos. Mas realmente esse é o último ponto. Donald Trump não vê as coisas assim, claramente. Ou seja, aquilo que ele mais falou no contexto do G7 foi queria que voltasse a ser o G8, ou seja, voltar a ter a Rússia, que foi o que aconteceu entre 99 e 2014, até a invasão russa a primeira fase da guerra de agressão contra a Ucrânia, com a ocupação da Crimeia. Para Donald Trump, essa questão parece ser completamente irrelevante. Ele atribui esta saída da Rússia a Trudeau, a Obama, portanto, a questões pessoais. Quando lhe foi perguntado se achava boa ideia a China também se juntar ao G7, disse que sim. E, portanto, a mim parece-me bastante claro que isto quer dizer duas coisas. Por um lado, Donald Trump, em termos pessoais, provavelmente sente-se mais à vontade entre autocratas, homens fortes, como Putin ou mesmo Xi, do que propriamente entre líderes de grandes democracias, tradicionalmente aliadas dos Estados Unidos, como o Canadá ou os países europeus. E, por outro, é muito esta linha, de facto, uma ordem internacional em que, para Donald Trump, não é que ele não se queira envolver muito ou de forma muito custosa na promoção da democracia. Ele não quer saber da democracia, de regimes democráticos, para nada. Ele basicamente pensa em termos de relações de poder, relações pessoais, e parece que a ordem ideal para ele seria realmente uma ordem em que as grandes potências, dominados por homens fortes com poucos limites aos seus poderes, ou seja, a China, a Rússia, os Estados Unidos, basicamente ditavam os termos da ordem internacional e, portanto, isso realmente é uma revolução completa naquilo que tem sido a postura dos Estados Unidos, não é só desde a Primeira Guerra Mundial, é durante grande parte da sua história e em particular desde a Primeira Guerra Mundial. E Bruno, continuamos nos Estados Unidos, mas desta vez para falar da violência política que voltou a ser muito visível esta semana. No Minnesota, um homem atacou 2 membros democratas do Congresso, matou uma deputada estadual e o marido e deixou ferido com gravidade um senador e a esposa. Entretanto, já foi detido. Bruno, isto é algo que nos deve preocupar, esta situação? Sim, enfim, eu que estou a viver nos Estados Unidos durante este período especialmente, mas a verdade é que sim, para além disso, enfim, por uma questão de princípio desde logo, acho que toda a gente está comprometido com a ideia de uma democracia constitucional, no fundo aceita esta ideia que é a violência política é inaceitável, venha de onde vier, da extrema esquerda, da extrema direita, de onde for. É basicamente esse o princípio basilar de uma democracia pluralista, aceita-se o pluralismo, a diversidade, o conflito até político, mas ele é sempre pacífico. Ora, aquilo que nós temos assistido nos Estados Unidos, sobretudo desde 2016, realmente um crescimento muito significativo da violência política. Estamos a falar, segundo o FAI, passámos em termos de crimes de ódio, por exemplo, de 5.000 à volta de 5.000 em 2014 para 8.000, mais de 8.000 em 2020. Enfim, nos últimos anos, por exemplo, em termos de ataques a membros do Congresso, a congressistas, a deputados, passámos à volta de 4.000 ameaças em 2017, ameaças credíveis, para 9.500 em 2024, portanto, mais do que duplicaram. Enfim, temos tido, de facto, de acordo com variadas estatísticas, é um pico na violência política nos Estados Unidos desde os anos 1970, com esta característica. Nos anos 70 foi sobretudo a extrema-esquerda, a esquerda radical, que recorreu à violência terrorista. Agora é sobretudo a direita radical, a extrema-direita, em 14 incidentes fatais, portanto, com mortos desde 2021, 13 realmente vieram dessas correntes. Mas, enfim, e os exemplos não faltam. Temos este caso, literalmente há dias, mas tivemos, por exemplo, os atentados também contra Donald Trump, 2 tentativas. Tivemos um ataque ao governador da Pensilvânia, tivemos um ataque contra a família Pelosi, da líder democrata no Congresso. E, portanto, isto é realmente altamente preocupante porque mostra que a polarização política nos Estados Unidos está a chegar a pontos extremos.
Ora, os Estados Unidos altamente polarizados é uns Estados Unidos muito mais difíceis de governar e que são muito mais difíceis também de, enfim, terem um papel ativo em termos externos e de serem um parceiro credível, um aliado previsível em termos externos. E, portanto, sobretudo para os aliados tradicionais dos Estados Unidos, esta extrema polarização associada à violência política é particularmente preocupante. Bruno, vamos até à América do Sul, mais concretamente até à Argentina, onde Javier Milei teve uma semana positiva, digamos assim. Além de receber boas notícias na inflação, viu a confirmação definitiva da condenação da sua rival, Cristina Fernández, isto depois de ter também conseguido uma vitória sobre Macri. Bruno, Milei está com sucesso garantido na Argentina? Bem, eu não iria tão longe, mas realmente a verdade é que as boas notícias têm-se acumulado nos últimos meses, desde um acordo, digamos, de empréstimo do FMI, em que certamente também as boas relações com Donald Trump terão ajudado. De facto, estes números da inflação continuam a melhorar, apesar de tudo, no entanto, e isto mostra como, apesar de tudo, é preciso ter aqui algum cuidado com os excessos de otimismo. Apesar de tudo, a Argentina continua a ser dos países com a inflação mais elevada no mundo, 43%, tem continuado a descer desde que Milei assumiu, mas realmente ainda é muito elevado e, portanto, isso também cria problemas em termos de sabermos, enfim, se isto será durável, se em termos económicos também esta austeridade extrema que tem permitido a redução da inflação é sustentável. Há problemas também de reservas de divisas, enfim, que estão a suscitar preocupações nos investidores, nos mercados. Agora, realmente, para um país que vinha de mais uma crise de hiperinflação, desde 2020, 2021, realmente são boas notícias e isso tem reforçado a popularidade de Milei. Permitiu-lhe também, há umas semanas atrás, uma vitória importante nas eleições em Buenos Aires, onde se concentra uma parte importante da população e onde dominava tradicionalmente a direita mais centro-direita do antigo presidente Macri. Milei conseguiu consolidar a posição como do seu partido e não apenas dele próprio como o partido dominante da direita argentina. Agora, temos esta última notícia que é realmente a ex-vice-presidente, a esposa de um anterior presidente, Cristina Fernández de Kirchner, realmente foi definitivamente condenada e, portanto, já teve, enfim, funções de presidente, como eu referi, de vice-presidente, e especulava-se que poderia voltar a ser a candidata peronista, que é o outro grande movimento populista, este de esquerda, que tem dominado a política argentina desde a Segunda Guerra Mundial, desde o próprio Perón, com o intervalo, digamos, da junta militar, mas, de facto, o Supremo confirmou a sua condenação por corrupção e, no caso da Argentina, isso significa uma proibição de exercer cargos públicos, de ser eleita para cargos públicos, vitalícia, não é? Que é algo que não existe, por exemplo, em Portugal. Não existem apenas vitalícias, aliás, em geral, em Portugal. Mas, portanto, isso significa que, à partida, ela não poderá ser a candidata. Agora, isto é uma boa notícia? Bem, no sentido que é uma derrota objetiva, digamos, de um adversário importante, Milei. No entanto, pode significar que, em termos dos peronistas, é possível um pouco virar a página. O Partido Peronista continua a ser o principal partido da oposição. E é de facto um movimento com uma extrema resiliência, como eu digo, basicamente tem dominado a política argentina com o intervalo da ditadura militar desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, eu diria que seria demasiado cedo para declarar aqui uma vitória definitiva de Milei sobre o peronismo, mas realmente são boas notícias. Se isto tem um impacto mais amplo, mais regional, eu acho que temos de ter aí também alguma prudência. A verdade é que, por exemplo, para o G7, quem foi convidado foi a Presidente do México e o Presidente do Brasil, ou seja, aqui a dimensão conta alguma coisa, sobretudo o Brasil é o grande gigante da América do Sul, seguida pela Argentina, mas enfim. E mesmo em termos de tendências políticas, realmente eu diria, não há aqui uma vaga tão clara, eventualmente como no passado, de viragem ou à esquerda ou à direita. Acho que há mais uma vaga contra quem está no poder, a grande exceção foi o México, mas apesar de tudo é verdade que, sobretudo na América do Sul, as últimas eleições têm sido favoráveis à direita. Falámos há uns tempos das eleições no Equador e mesmo, por exemplo, no Brasil, as sondagens não são muito favoráveis ao presidente Lula. Portanto, veremos se eventualmente isso ajudaria a Milei, se continuar a ter sucesso, a consolidar-se aqui um pouco como um líder regional da direita latino-americana. Bruno, estamos a chegar ao final do nosso tempo. Ainda assim, reservamos sempre algum para a tua recomendação. O que é que queres sugerir aos nossos ouvintes esta semana?
Bem, temos um livro muito interessante de David Shambaugh, que é um historiador, enfim, um académico, um especialista na China, com muitas décadas, digamos, de trabalho sobre a China. É provavelmente o grande especialista hoje em dia das relações entre a China e os Estados Unidos, que ele não só estudou, mas esteve diretamente envolvido desde o tempo do Presidente Carter, na normalização de relações. Ele tem um novo livro, Breaking the Engagement. Eu tive a oportunidade de falar com ele há uns dias, exatamente no lançamento do livro, como é que a China ganhou e perdeu a América, mas no fundo é uma análise muito aprofundada das relações entre a China e os Estados Unidos. Esta ideia de que os Estados Unidos tinham expectativas de liberalização da China que nunca se concretizaram, de que a China também apostou numa diplomacia muito dura, muito agressiva, que também tornou ainda piores as coisas. Mas eu diria que é realmente muito interessante para quem se interessa por esta relação, que é talvez a relação bilateral mais importante no contexto atual. Ele também discute, obviamente, outros protagonistas, mas senta sobretudo na relação entre a China e os Estados Unidos, e procura defender, enfim, uma linha que ele admite que pode não ser aquela que acaba por vencer, mas no fundo uma espécie de competição, de gestão da competição, ou seja, evitar aqui uma escalada no conflito e manter, digamos, a competição num nível gerível, evitando, por exemplo, o risco de um conflito armado em torno de Taiwan. Mas é um livro bastante interessante e que recomendo vivamente, como aliás vários outros do David Shambaugh. E Bruno, fica aqui a tua recomendação. Também fazemos a recomendação aos nossos ouvintes para enviarem dúvidas, perguntas. É muito fácil através do e-mail ouvinte@observador.pt. Bruno, nós estamos de regresso para a semana para mais uma edição do 5 Continentes. Até lá, um abraço. Até lá. Um abraço, Bruno. Boa semana, obrigado.